A partir de agora, entra no ar o programa Psicanálise e Você, com Márcia Camargo. Radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa Psicanálise e Você. Hoje o assunto vai ser a grafologia e a psicanálise. Eu sou Márcia Camargo, psicanalista clínica, didata, grafóloga e grafoterapeuta. Antes de tudo, boa noite, J Quest. Boa noite, doutora Márcia Camargo. Boa noite a todos os ouvintes aí do programa Psicanálise e Você. É isso aí, estamos transmitindo ao vivo aí pelas rádios Nas Pegadas de Jesus, SPM Notícias, Revista em Ação e também pelo www.acãobrasil.tv, ao vivo e a cores, e pelo nosso canal no YouTube. É só digitar aí Rádio Ação Brasil, programa Psicanálise e Você. Já deu aquele joinha ainda não? Dê agora aí o joinha, ative o sininho para chegar as notificações. Se inscreva no canal, tá certo? Para gerar aí mais conteúdo, mais inscritos, né? Pra mais compartilhamento. Isso. Manda para rede de transmissão. Manda rede de transmissão no seu WhatsApp aí, no Facebook, que aí vai alcançar mais pessoas. Isso mesmo, Jota. Jota, o que você acha que é grafologia? Grafologia, boa pergunta. Eu não sei o que é grafologia. Eu acho que um dos programas a gente havia comentado sobre isso, né? Que eu falei da letra M, né? Que através da letra M a gente consegue saber se a pessoa gosta mais dela, se ela cuida mais da família ou se ela tem mais importância com os outros. O que você acha, Gá? Eu sou totalmente ignorante desse assunto. Eu vou só escutar agora. Então tá bom, vamos lá. Quando a gente pensa em grafologia, nós não temos ideia de como que essa ciência pode contribuir para o autor da letra, ou seja, né, para o seu autoconhecimento. A gente acha que a gente se conhece, né, Jota? Sim. Será que se a gente se conhece mesmo, de verdade, lá no fundinho do baú? Eu acredito que sim, eu acredito que eu me conheço. Então, você, como eu já falei no programa anterior, é um caso raro, né? Eu falo por mim que eu não tenho como, né, responder para as outras pessoas que estão acompanhando aí. A gente esqueceu o telefone, né? É verdade. Quem quiser participar aí do programa, é só ligar aqui, se quiser falar ao vivo, no 3951-9477, ou deixe sua mensagem aí no WhatsApp 11... É o 972-973-530. Então, voltando aqui. Então, a grafologia é o estudo do traço gráfico. É duro falar essa palavra, traço gráfico. Trava-língua. Ou seja, vamos pegar aqui o trava-língua, né? Vamos pegar uma colinha aqui. Olha a letrinha do nosso amigo aqui, ó. Um grafologista, quando vê isso daqui, fica assim emocionado, porque ele vai descobrir um monte de segredo do nosso amigo Calixto, né? Deixa ele saber disso, ele já me despede. Vai no revelar primeiro. Os segredos do Calixto. Revelar o segredo do Calixto. Olha aqui, ó, que coisa interessante, mas esse não é o assunto agora. Você sabia que a gente, além de ter um autoconhecimento profundo de coisas que a gente jamais imaginava, que a gente poderia saber através da nossa própria letra? As nossas qualidades, nossos defeitos, as nossas potencialidades, nossa teimosia. Sabia que dá para ver teimosia? Então eu acredito que o meu vai ter. As suas limitações, né? Seus medos, seus traumas, tudo está ali na letra, né? E qual é a função da grafologia na psicanálise? A psicanálise, como a gente falou nos programas anteriores, é a cura pela fala, né? Quanto mais você fala, mais você vai dizer, tirando do seu inconsciente aquele medo, trauma, um monte de coisa que aconteceu durante a sua vida toda, mas sempre vai faltar alguma coisinha. E quando o paciente ele faz a escrita, né? A gente consegue analisar
Se ele é uma pessoa econômica, se ele é uma pessoa estressada, se ele é uma pessoa que tem muito medo, se ele é muito dependente da mãe, se ele é forte como pai, se ele tem a profissão, se ele pode ser direcionado para ser um policial, ou para ser um professor, ou para ser um técnico. Tudo isso está escondido dentro da letra dele quando a gente pede para ele fazer um texto. Uma coisa que me chama muita atenção é que a grafologia tem só 200 anos. Só 200 anos? Só 200 anos. Uma velha senhora simpática, né, de 200 anos. E o uso dela se vem durante todo esse tempo, principalmente na área de recursos humanos, para seleção e recrutamento. E ela vem sendo revelada, né, hoje, o pessoal da Sociedade de Grafologia, como uma ciência absoluta e única. Ou seja, olha que enfoque ela foi, ela é uma ciência. Porque quando a gente faz uma análise grafológica, a gente pede para o paciente, né, o candidato, aquela folha de papel sulfite branca, né? Geralmente quando você vai fazer essa redação, lembra? A gente comentou uma vez da redação. E aí eu vou te contar um caso engraçado que parece que o meu inconsciente já sabia que tinha alguma coisa, porém eu desconhecia. Deixa eu só ver o pessoal que está falando aqui. Eu sempre ouvi falar de grafologia, mas nunca tive um interesse profundo. Quando a gente é jovem, né, a gente não se preocupa muito. Mas tem uma coisa que me pegava, Jota, assim, que eu ficava apavorada. Na hora que eu procurava emprego, meu maior medo era fazer a redação. E não era por causa do tema ou do assunto a ser discorrido, né? Esse não era um problema. O problema é por que eu tenho que fazer redação. Quando aquela coisa fica te incomodando, você fala assim, caramba, o que é que tem por detrás disso? Segundo Elizabeth Rudinesco, no livro dela, ela fala que o inconsciente já sabia. Que ela fala que o inconsciente sabe, né? Mas até lá, né? Na época dos meus 18, 20 anos, eu nem sabia, nem me preocupar, né? nem tinha noção do que era inconsciente, assim. Eu nunca pesquisei, eu nunca pensei que eu fosse me aprofundar numa área dessa, porque não tinha interesse. Eu era muito jovem, minha ideia era viajar, ganhar dinheiro e passear, né? Como toda mocinha que gosta de ter o dinheiro para comprar suas coisas. Porém, eu tive uma sensação que a redação tinha mais do que apenas uma simples avaliação. Eu fazia a redação e eu falava assim, não, tem alguma coisa aqui, tem algo escondido aqui. O que será que tanto me incomoda, né? E aí, como eu era jovem, não havia despertado nenhum interesse em conhecer essa ciência. Aliás, quando a gente é jovem, a gente não quer estudar nada, né? A gente quer aproveitar a vida. Acho que fez 19, 20 anos, quer aproveitar a vida, quer passear, quer comer nos melhores lugares. E naquela época tinha shows, né? Agora quase não tem mais show como tinha na nossa época. Nos bailinhos. Mas o medo sempre imperava a cada teste que eu fazia, Jota. Gente do céu, eu suava, eu tremia, eu ficava estressada quando tinha que fazer a bendita da redação. Certa vez uma selecionadora, eu até achei estranho, né? Estou contando meu caos aqui, sabe que eu sou a psicanalista dos causos. Eu fazia uma letra de um jeito, né? Que depois ela me impedia, assim, de uma regra de grafia. Ela falou assim, por que você começa com uma forma de letra e depois você termina com a outra? Aí eu falei assim, mas tá, e qual o problema disso? Seria interessante que você desse uma continuidade, que ficasse por igual. Cara, eu fui para casa pensando naquilo, falei, não falei que tinha alguma coisa? Tem alguma coisa errada nesse negócio. O que será que esse RH tem aí que ele tanto implica com a minha? Por que essa mulher de graça, gratuitamente, veio me dar uma orientação? Aí fui para casa, indignada, tentando entender qual é o objetivo dela me instruir para esse teste, para que eu melhorasse. Aí o que eu fiz? Cheguei em casa e comecei a escrever do jeito que ela falou. E eu tinha uma questão assim, eu não pingava o i, né? Tudo que eu fazia eu não pingava o i, porque eu usava muito aquela letra que o pessoal usa na área de tecnologia da informação, eles escrevem letra de forma. Sim. E letra de forma, dificilmente você pontua o i, né? Exatamente. Porque você entende que é uma letra de forma, não precisa de acentuação.
Aí depois da minha formação de grafóloga, essa lembrança veio à minha mente, né? Falei, nossa, de repente apareceu esse questionamento. E aí eu levei a minha pergunta ao meu mestre, né, Carlos Roberto Mussato, um dos maiores grafólogos que a gente tem aqui no Brasil. Aí, gentilmente, ele me esclareceu, né, a minha dúvida dentro do estudo da grafologia. Eu falei, já que esse cara é o bambambam, ele vai matar a minha sede de curiosidade. Era um pequeno detalhe que por muito tempo consumiu a minha mente. Olha só, né? Eu estou com 56 anos, eu fiz o curso, eu tinha 54. Agora pensa dos meus 18 até os 54 anos, né? O quanto isso me atormentou. Aí quando ele analisou minha letra, ele descobriu um recurso dos quais eu tinha medo de avançar na minha vida profissional. Olha que detalhe. Mas que eu enfrentava dificuldades por causa de um traço gráfico. Eu falei, como assim, né? Ele falou, essa letra aqui, né, esse traço, te impede de você avançar porque parece que você tem medo, parece que você não sente o chão nos seus pés. Eu falei, mais ou menos assim, eu não piso onde eu não sei. Ele, mas esse outro traço faz você batalhar mesmo com medo. Ou que é aquele tal negócio, né? Se você está com medo, vai com medo mesmo? Eu falei, eu faço isso, porque, afinal de contas, no mundo corporativo, ou você avança ou você estagna, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu enfrentava dificuldade que impulsionava a minha trajetória no mundo corporativo e depois ele veio para o mundo acadêmico. Que eu fiquei muitos anos no mundo corporativo, depois eu troquei para o mundo acadêmico. Ele também analisou a minha assinatura. Cara, você não vai acreditar, parece uma coisa surreal. E você sabe que eu já falei aqui para vocês, né, ouvintes, que eu sou que nem São Tomé. Eu só acredito vendo, né? Coitado do São Tomé. Aí quando eu terminei o curso de grafologia, eu falei assim, vou fazer um teste, né? Vou testar mesmo, ver se essa coisa funciona, se o que eu paguei pelo curso realmente tem validade. Aí quando ele fez a análise da minha letra, eu assinava o nome desse tamanho, porque meu nome é bem grande, né? Aí ele falou, olha, determinado nome pesa na sua vida. Eu, oi? Como assim? Aí ele foi mostrando, né, com a régua, tudo, fazendo as análises, riscando o papel. Ele falou, tá vendo? Esse sobrenome aqui é pesado. Eu falei, por muitos anos eu usei ele, e depois que eu comecei a usar ele, parece que minha vida corporativa começou a regredir. Mas eu nem tinha me dado conta disso. Mas por quê? Porque alguém falou assim, esse nome aqui fica bacana no mercado de trabalho, porque ele é estrangeiro, não sei o quê. Eu falei, eu nunca precisei do meu nome estrangeiro para poder progredir, né? Por que vai ser agora? Aí ele falou, olha, pensa nisso, faz um teste. Vai assinar assim, Márcia Camargo. Márcia Camargo. Você vai fazer isso durante um mês, menos aos domingos, 15 minutos por dia, em folha de papel sulfite. Não pode ser caderno de caligrafia, tá, Jota? É bem específico. Tem que ser. É específico. Por quê? Porque você tem que estar na folha livre. Mas aí ele explicou, você vai fazer mais à direita, mais inclinado. Tem toda uma técnica que o grafólogo explica para você. Só que ele veio na questão da grafoterapia. Cara, eu fui treinando. Falei, imagina, passou um dia, nada. 2 dias, isso é bobagem. 3 dias, a letra começou a ficar melhor. Eu falei, gente, que bom, né? Pelo menos eu melhorei a assinatura. Aí o que aconteceu? Foi uma fase que eu estava esperando vir pacientes, né? Eu falei, 4º dia, eu olho o celular e falo assim, nossa, não conheço essa pessoa. Eu gostaria de marcar uma consulta. Falei, acho que esse negócio funciona. Passou mais 2 dias, mais outro apareceu. Eu falei, aí eu, muito indignada, né, numa aula de supervisão, a gente tem aula todo mês de supervisão. Eu falei, ô professor, eu como sou São Tomé para ver, né? Depois que eu mudei meu nome, melhorou. Ele, agora você acredita que é uma ciência absoluta? Ele, agora acredito. Como que isso funciona? Ele falou, porque vai mudando a sua forma neuronal de você ver o mundo. E quando você está fazendo o exercício, você está ativando essa questão cerebral. E como tudo é energia, né, a gente vai atrair aquilo. Então é uma ciência exata, porque tudo que a gente faz na grafologia, você tem que medir com régua. Aí você mede com a régua, mede com o transferidor para ver a inclinação da letra. Aí você tem um outro detalhe também que você faz, você vai contar, né? Tem uma pontuação de contagem. Cara, quando eu falei isso aqui é pura matemática.
Aí ele deu risada na minha cara. Eu falei, é lógico, é matemática. E não vai mudar, porque sempre você vai fazer daquele jeito. Mas com a grafoterapia você pode modificar. Você vê, a mudança da assinatura do nome, Jota. Deu esse resultado. Deu esse resultado. E assim, às vezes eu peço para as pessoas, né? Assina teu nome completo, que tem pessoas que têm um nome com 5, 6 nomes, né? Eu falei, ó, esse aqui tá pesando. Esse aqui... Nossa, como é que você sabe disso? É evidente? Eu falei, não, isso é ciência. Não é interessante isso? Super interessante. E aí, curioso. E o que eu comecei a fazer, né? Eu sempre fui curiosa, sempre determinada a experimentar. Tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de experimentar. E ter certeza que a técnica realmente funciona. Assim que eu terminei o curso de grafoterapia, o que eu fiz, né? Comecei a fazer uma espécie de laboratório. O Washington Manso, ele acha engraçado que eu sempre uso a palavra laboratório. Com algumas pessoas conhecidas, amigos, colegas, porque assim, quando você se forma em grafologia, você ficar bom mesmo, você ficar joinha, você começar a ter aquela convicção toda que tudo aquilo que você estudou, você pode bater o olhar assim, você já faz uma pequena descrição, você tem que fazer no mínimo 100 laudos, para começar. Mas para ficar melhor de bom, são 200. Aí você fica o top de linha. E aí eu pedia para a pessoa escrever um texto, falar um pouco da vida dela, dos seus objetivos, dos seus desejos profissionais. A partir dessas informações e de posse do texto, né, porque eu nunca devolvi o texto para ninguém, eu aplicava a grafologia, emitia os laudos técnicos, aí eu falava para a pessoa, vamos conversar um pouquinho? Ah, mas você já sabe da minha vida. Eu falei, tá, então eu vou ler o laudo e vamos ver o que você acha que não tem aí, que eu não sabia e nem que você sabia. Aí despertando a realidade da letra, né? E como que ela poderia melhorar através da grafologia. E aí ela descobria coisas que ela falava assim, imagina, isso aí não tem nada a ver comigo. Aí eu vou trazer um caso de uma colega minha, que eu falei, nossa, você tem bastante lado racional para matemática, né? Ela, imagina, não gosto de matemática, eu detesto matemática. Da onde você tirou isso? Está errado esse laudo, refaz de novo aí, porque não tá. Falei, vamos lá, vamos voltar lá atrás, né? Aí entra a psicanálise. Tá, em que momento da sua vida, fulana de tal, você teve problema com a matemática? Minha mãe trabalhava fora, meu pai também, e minha irmã mais velha me levava para a escola. Eu falei, tá, conte mais sobre isso. Eu tinha aula de matemática e eu gostava de matemática, mas às vezes eu não entendia. Eu falei, mas você nunca perguntou para a professora, para tirar dúvida, como todo mundo faz? Eu tinha vergonha. Eu falei, tá. E como é que era em casa? Então, eu tinha que fazer exercício de matemática, eu perguntava para minha irmã. Aí minha irmã falava que eu não sabia fazer, que eu era burra, que eu era idiota, que era tão fácil aquilo. Eu falei, tá. O quanto isso impactou na sua vida, né? E a gente entrou no campo da psicanálise. Aí eu passei a odiar matemática. Tudo que tiver número, que eu tiver que contar, fazer cálculo, eu estou fugindo. Falei, tá, entendi. E como seria para você hoje reconhecer que você teve uma loja, né? Ela foi gerente de uma loja de uma grife importante. Eu falei, você não fazia contabilidade? Fluxo de caixa? Você não achava a diferença? Eu achava com facilidade. Eu falei, o fato da sua irmã ter introjetado em você que você era burro e que você não aprendia, fez com que você parasse no tempo, né? Você simplesmente recalcasse essa habilidade que você tem com matemática. Aí eu falei, não tinha pensado nisso, agora que você trouxe à tona eu passei a entender. Então você vê, né? A função da grafologia com a psicanálise, um recalque que a gente falou, acho, nos primeiros programas. Sim, no primeiro programa, né? Acho que foi no primeiro, né? E aí o que ela fez? Ela recalcou, porque ela acreditou que a irmã realmente, né, estava falando a verdade, que é o modelo que ela tinha. Entretanto, o que aconteceu? Ela falou assim, Aí depois de muitos anos eu descobri outra coisa da minha irmã. Eu falei, o que você descobriu em relação a ela? É que ela não sabia matemática, e não sabia me ensinar. Eu falei, tá vendo? Então a grafologia, ela é assim, como é que fala? Ela traz situações, traz momentos da sua vida que você nem tinha consciência, mas que ficou lá recalcado. Faz sentido para você? Faz sentido. Fica ali no subconsciente, né? Fica.
Fica lá no inconsciente, No né, inconsciente. Jota? O subconsciente a gente utiliza muito para o pessoal da psicologia, que no fundo dá a mesma coisa, né? Agora, uma coisa que eu tenho percebido, né? O pessoal fala para mim assim, poxa, mas vou ficar 15 minutos, porque você fica com uma folha, com várias folhas, né? E você tem que fazer 15 minutos aquele exercício, conforme o grafólogo vai te orientando. Aí a pessoa chega assim, 15 minutos, você tem certeza? Aí eu falo assim, vamos fazer o seguinte, no dia 1º você faz 5, no dia 2 você faz 5, no dia 3 você faz 10, no dia 4 você faz 10, no 5º dia você faz 15, 6º dia você faz 15, domingo você descansa. Aí a pessoa fala assim, não, é tão divertido fazer isso daqui que eu acabei fazendo 15, às vezes eu até passo. Eu falei, como é que você se sente? Ela fala assim, parece que algo dentro da gente vai modificando. Eles têm uma sensação de que algo está diferente, algo mudou, mas eles não sabem explicar. Mas a gente sabe explicar porque assim, é uma mudança mesmo. Só que assim, quanto mais você vai repetindo, mais você vai melhorando e você vai alcançando o que? A excelência, né? E a pessoa realmente muda. Pensa numa mudança, depende da força de vontade dessa pessoa fazer exercício, tá? Sim. Agora assim, funciona? Funciona. Quando ela não funciona? Quando eu não tenho força de vontade para fazer. Hoje não, amanhã eu faço. Depois eu faço. Depois da manhã eu faço. Isso aí realmente não vai funcionar. Se não tiver uma força de vontade bem grande, Jota, da pessoa que está fazendo o exercício, ela não vai chegar a lugar nenhum. Como tudo na vida, né? Exatamente. É que nem academia. Eu vou hoje. Mas aí eu tô dolorido. Amanhã eu não vou. Mas amanhã é sexta. Não, mas amanhã é sábado. Não, mas segunda-feira não é um dia legal. É a mesma coisa. Tem que ter uma força de vontade, assim, de chegar no objetivo e concretizar. Pessoas ansiosas, com a grafoterapia, que é esse exercício de 15 minutos, quando a gente faz o laudo, vamos supor, eu faço um laudo seu, você fala, eu sou muito ansioso. Aí nós vamos pegar um exercício para que você se acalme. E aí você vai fazer ele durante um mês. Aí no próximo mês você fala assim, agora eu queria modificar outra situação da minha vida. A gente vê qual é o traço gráfico que a gente vai modificar com você. E vai chegar um momento na vida, você fala, agora não tenho mais nada para resolver. Aí a gente libera você e você volta quando tiver uma necessidade ou surgir alguma coisa. Então não é um exercício você ficar fazendo a vida toda. Resolveu o problema? Tchau. Acabou. Espera o próximo. Ou de repente o inconsciente traz alguma coisa que foi recalcada e você fala, agora eu quero tratar essa situação. Assim como também é na psicanálise, tá? Que mais? Pessoas que são teimosas deixam de ser teimosas, né? Pessoas que pensam demais passam a acalmar sua mente, porque o exercício ajuda a trazer essa calma. Pessoas que têm dificuldade de memorização, elas passam a ter uma clareza de ideia e melhores conexões neurais. Dentre outros casos que a gente analisou, né? Eu posso comentar nos próximos programas, tá? Vamos ver o que mais eu tenho aqui. A grafologia aliada à grafoterapia, ela vai sempre proporcionar uma melhora visível na vida da pessoa e de quem está convivendo com ela, por incrível que pareça. Parece que a pessoa fala assim, a pessoa mudou quando ela começou a fazer esses exercícios, ela ficou diferente. Então quem está à sua volta percebe a sua mudança, tá? E isso é muito impressionante. Por quê? É uma ciência que abre o seu universo. Ela abre para quê? Para o seu lado literário, ela abre para o seu lado científico, para o seu lado artístico. Só que lembrando que a grafologia, é uma coisa que eu andei pesquisando, ela vai analisar 192 traços gráficos. É traço pra caramba. Pra mim só existia um. Pois se fosse um só, a gente usaria só a palavra M que a gente comentou no começo do programa. E é um trabalho de muita dedicação e estudo, Jota. Quanto mais eu vou para aula, sempre tem uma coisa nova. Então é um estudo que não para, é sem fim. Porque sempre tem coisas novas para você analisar, casos novos para você ver, letras que você fala assim, tem letra bonita? Não. Tem letra feia? Não. Simplesmente tem a letra. É o traço gráfico, é a marca registrada do Jota. Eu posso modificar? Pode, mas em algum momento que você tenta modificar,
O seu inconsciente não deixa. Ah, isso aconteceu comigo durante a vida. Eu fiz muita caligrafia. Meu pai fez fazer caligrafia até nas férias. Nas férias? Nas Caramba. férias escolares. Eu ficava muito bravo, né? Imagina. Que todo mundo brincando e eu lá fazendo caligrafia. E aí resolvia só naquele mês lá, naquele momento, né? Nos próximos 2, 3 meses. Depois voltei tudo de novo o que era. E até hoje. Por quê? Porque a sua identidade que está ali não vai modificar. Você pode fazer caligrafia pro resto da vida. Na hora que você larga o caderno, você começa de novo com a sua letra. Tá ali no teu DNA, né? Pensa que você vai ter uma fotografia de quem é você. Você vai se conhecer melhor, vai ter um autoconhecimento, vai viver melhor com os recursos disponíveis que você tem, que a grafologia também traz isso, que estão adormecidos e você nem sabia que eles existiam, né? Capacidades que você julgava que não tinha, ou que alguém reprimiu ou criticou, no caso dessa moça da matemática, né? E como que essas empresas usam o trabalho do grafólogo para seleção e recrutamento? Porque hoje selecionar e recrutar pessoas é muito caro, é muito oneroso. Às vezes para um cargo você demora 1 mês, 15 dias, e pela grafologia ela já consegue fazer, né, a separação. Esse serve para a área, esse não serve. Tá, mas e aonde entra o currículo aí? O currículo ele entra para a gente fazer uma avaliação da sua experiência profissional, mas na hora que a gente escolhe através do currículo, que você pode mentir no currículo, né? Tem muita gente que omite no currículo, mas na grafologia a mentira nunca vai estar por ali, tá? Ela vai deixar você nu e cru, vai deixar você pelado diante do recrutador. Quem é você de fato? Que mais? O que a empresa avalia também? Ela vai avaliar ao seu tipo de comunicação, seu caráter, os seus medos, suas potencialidades, sua insegurança, sua intelectualidade, se você é ousado para defender seu ponto de vista ou não, né? E na grafologia há uma melhor visão de quem é esse candidato, pois na entrevista ele pode mentir, ocultando a verdade, mas quando se analisa a letra, isso não pode ser escondido, isso fica muito revelado. E ela é uma ferramenta que contribui para uma melhor avaliação do candidato em questão de cargo que ele vai assumir. Principalmente se a minha empresa precisa de um diretor financeiro e eu quero saber se ele é uma pessoa idônea, né? Que não vai fazer nada que seja inadequado para a empresa. A grafologia mostra isso. Então, para um pequeno empresário aí que está escutando nosso programa, por isso a importância aí do recrutamento, né? De ter pessoas ali para fazer essa seleção ali na hora de contratar um funcionário, né? Sim, porque esse pequeno empresário, ele tem custo, né? E se ele fizer isso com um grafólogo, ele vai ter certeza que aquela pessoa vai ficar com ele por um bom tempo. E se ele colocar no cargo adequado, ele vai ter esse profissional para o resto da vida. Então ele vai economizar na seleção e recrutamento. Ele vai pagar uma vez só para isso. E aí também, o que acontece? Quando a gente faz a avaliação do laudo gráfico, eu posso chegar assim, olha, o Jota, além de fazer esse trabalho, ele pode executar este e mais este, né? Você precisa dele para essas áreas, ele tem essa potencialidade e essa competência. Vale a pena. Isso é muito interessante, né? Por isso que grandes empresas sempre têm essa seleção, né? Sim, porque as grandes empresas, elas têm um mundo corporativo e departamentos grandes, né? Então ele precisa de um profissional que saiba lidar com o relacionamento interpessoal e que tenha uma boa liderança, né? Não é só currículo, tá? Se você não tiver uma boa liderança e não tiver um bom relacionamento interpessoal, teu currículo não vale nada. Você pode ser pós-graduado, mestrado, PhD, em qualquer lugar. Mas antes de tudo, são pessoas lidando com pessoas. Verdade. O currículo engana às vezes. O currículo, olha, eu já peguei muito currículo quando eu trabalhei em RH, que é de arrepiar o cabelo. Imagino. De arrepiar o cabelo, aí quando a pessoa vai falar, ela vai abrir a boca, ela não sabe nem o que falar. E aí a grafologia, ela vem assim como, sabe, o checkmate. Fica, não fica. Contrato, não contrato. E sempre o grafólogo, ele vai deixar por tua conta se você quer contratar ou não. A responsabilidade passa a ser do empregador, tá? Então, agora assim, Jota, a gente está encerrando aqui o primeiro bloco, né, da grafologia e a psicanálise. Tem alguma pergunta, alguma dúvida?
Alguém Não, mandou alguma ninguém- coisa? Só mandando um abraço aí para Adelaide Adriano, escutando o programa. A Vera Lúcia, mandando boa noite. A Cris Bredoff, lá do Paraná, que ela é nossa ouvinte aqui também, escuta o programa sempre acompanhando a Radiação Brasil. Que ela é psicopedagoga. Também Uau! mais uma colega aí de trabalho. E por enquanto é isso. Se você quiser participar do programa, é só mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp 11 972 973 530, ou você também pode mandar mensagem pelo chat aqui no nosso canal no YouTube, ou ligue e fale ao vivo. Retire sua dúvida ao vivo aqui, faça a pergunta para a doutora Márcia Camargo. O telefone é o 3951 9477. 3951 9477. Voltando ao nosso segundo bloco, né, Jota? Filhos, pais e a psicanálise na visão de Donald Winnicott. É isso Não aí. é o Pato Donald, tá? Tá bom. O Donald Winnicott, ele foi um pediatra e psicanalista infantil, né? E a gente tem visto aí essas notícias que acontecem nas escolas que passam por situação de extrema violência, né? Muito triste. E aí a gente fica perguntando, né, Jota, onde está errado na educação, onde está errado na orientação, ou mesmo o medo que a gente tem das nossas crianças passarem por dificuldades, ou necessidade que nós pais passamos quando éramos mais novos, né? Sim, exatamente. É muito preocupante essa situação, né? Então, aí quando a gente vem falar do Winnicott, ele traz uma frase que é muito interessante. É brincando e somente brincando que o indivíduo, criança ou adulto, é capaz de ser criativo e ser completamente sua personalidade. As pessoas acham que a criança não tem personalidade, né? Mas como que ela aprende isso, né? Da onde que ela aprende? Hoje a gente vê muitos casais que quando eles vão, né, pensam em ter filhos, eles não se planejam, né, não tem uma estabilidade, às vezes financeira adequada, às vezes não tem onde morar, às vezes é uma coisa que aconteceu de repente, né, por falta de prevenção. Mas não que a gente esteja aqui criticando ninguém, todo mundo passa por uma situação semelhante e não serão os primeiros e nem os últimos, né? E tudo que durante uma gestação que a grávida passa, né, o bebê sente também, porque a neurociência veio trazer essa informação. Os antigos nem tanto, né, que o pessoal fala assim, bebê não vai escutar, bebê não sente nada. Depois de tantos estudos você vê que se colocar música clássica, a criança vem mais calma. Se a mãe acariciar mais a barriga, conversar mais com o bebê, tocar a barriga, essa criança vem um pouco mais dentro de um ambiente acolhedor, um ambiente saudável, né? Se o pai também participa, passa a mão na barriga da mãe, conversa com o bebê, né? A criança vai começando a ouvir esses sons lá dentro da barriga, ela vai introjetando lá no inconsciente. Então tudo isso o bebê percebe. Só que com o advento de todos esses estudos, né, de todas essas ciências que a gente está vendo atualmente, as pessoas ainda continuam achando que é bobagem, né? Porque é falta de conhecimento. Hoje a gente tem tanta disponibilidade de informação, mas ninguém se dá o trabalho, ou talvez nem seja se dá o trabalho, às vezes não tem tempo, ou não tem interesse, ou não é relevante, né? A pessoa não vai atrás. E a gente voltando aqui ao bebê na barriga da mãe, né, para poder entrar nesse assunto do Winnicott aqui, do que aconteceu, né, nessas escolas, dessas crianças estarem sem limites, estarem o tempo todo no videogame, jogando, às vezes até brigando com o irmão por causa do videogame, o pai e a mãe que às vezes não está presente. Essa tecnologia, ela é uma coisa muito boa, só que ela é muito mal administrada hoje, né? Principalmente entre os nossos jovens e as nossas crianças menores. E aí voltando lá na questão do bebê, se ele sente que a família não é harmoniosa, é conflituosa, tem briga, tem discussão, tudo isso que está acontecendo ele percebe. Só que ele vai levar isso para a vida adulta, lá no futuro, porque são memórias que vão ficar lá recalcadas nesse inconsciente, do qual ele não tem consciência. Ele vai ter aquela sensação de angústia ou ansiedade, mas ele não sabe de onde vem.
Ultimamente eu tenho atendido alguns casais, né? E às vezes casais com filhos, os filhos falam: eu tenho uma sensação estranha, não sei o que é. Aí eu sempre falo: pergunta para o seu pai, para sua mãe, como é que foi a sua gestação, como é que foi o relacionamento deles, como é que era com seu avô, com a sua avó, tanto paterno como materna. Se eles ainda estão vivos, Jota, o que acontece? Ele ainda consegue obter informações. Agora imagina se todo mundo morreu, né? E ele não tem a quem recorrer a essa informação. Ele vai carregar essa angústia e às vezes ele pode até resolver em algum insight, ou talvez não, tá? Outra coisa que acontece, que o Winnicott fala, né? O pai suficientemente bom e a mãe suficientemente boa. É uma frase que ele utiliza de uma forma que... Como é que eu posso explicar? O que seria uma mãe suficientemente boa? Quando a mãe está nos últimos meses de gestação, ela fica na crise da maternagem, né? O que ela vai fazer? Como que ela vai cuidar dessa criança? Como que eu dou o primeiro banho? Como é que eu troco a fralda? Que hora que tem que dar mamar? Ela fica assim com os pensamentos, como é que eu posso dizer? Tumultuados, né? Porque assim, não tem manual de instrução, né? Não mesmo. Primeiro filho é uma caixinha de surpresa. O segundo também né? Porque é um segundo. O terceiro também mas assim, você já está mais letrado em relação ao primeiro. E depois que ela tem esse bebê, né? Ela precisa muito da ajuda desse marido. E alguns pais, né? Alguns homens aí, por não saber lidar com a paternidade, o que eles procuram fazer? Procuram arrumar um jeito de jogar bola, de ficar com os amigos, se afastar. Por quê? É culpa dele? Não, é que ele não sabe como lidar com a situação. Assim como a mãe também está ali sozinha, ela não sabe como lidar com a situação. E aí acontece, o bebê nasce e eu estava lembrando hoje, achei muito engraçado. Antigamente, eu não sei na época dos nossos avós, mas houve muito aquela história da cadeira de amamentação, lembra? As mães precisariam ter uma cadeirinha de amamentação lá no quarto do bebê. E aí, vindo em conjunto com a orientação do Winnicott, né, que ele foi um psicanalista infantil, quando você acolhe o bebê aqui, né, na cadeira de amamentação, você está amamentando. Aqui está a cabecinha da criança, né? E a mãe está o quê? Está olhando para esse bebê, né? Ela está fazendo a conexão com essa criança. E essa criança, mas ele é muito pequeno, não sabe, não tem cognição nem nada. Mas ele tem a sensação de ser acolhido. Ele tem a sensação de ser olhado. Ele sabe que tem alguém olhando para ele. Então ele vai começar a reconhecer essa mãe. Assim quando o pai também pega no colo. Mas o que a gente vê hoje? O bebê está ali, a mãe está aqui, ó. No celular. O bebê está ali, a mãe está aqui. Às vezes o bico está de fora, o bebê está lá morrendo de fome, ela está aqui. Então o que acontece? Quando a criança tem essa percepção de que eu não estou sendo vista, eu não estou sendo olhada, ela vai se desconectando da mãe. Aí ela vai tentando chamar atenção de outra maneira, ou chorando, ou berrando, né? Porque assim, o pessoal fala, neném não sabe de nada. Você que pensa. Você que não imagina o quanto que essa criança, que se ela estiver bem alimentada, se ela estiver limpinha, se ela estiver confortável, ela não vai te dar trabalho. Mas se ela estiver com fome, ela vai berrar. Se ela estiver suja, ela vai gritar, porque está incomodando tanto a urina como as fezes. Se ela estiver com dor, ela vai berrar. Então, se ela não tiver esse contato visual com a mãe ou com o pai, ela vai se sentir abandonada. E aí o pessoal fala assim, eu me sinto abandonada. Tá, em que momento você se sentiu abandonada? Não lembro. Pergunta para sua mãe como é que foi a sua amamentação. Pergunta para sua mãe como é que foi a sua infância. Aí ele vai trazendo essa informação para a psicanálise. Vamos lá falar mais um pouquinho para a gente chegar onde eu quero. Você conseguiu pôr o link aí do filme que a gente vai falar? Sim, bacana. Link tá aqui na descrição do programa de hoje. Obrigada, Jota. E assim, por que a gente fala do acompanhamento com a criança? A criança está com 2 anos, dá trabalho. Ter filho dá trabalho, não dá, Jota? Dá trabalho. Você passou 10 anos aí cuidando da Tatá, como é que foi? Ainda continuo, né? Sim, mas pequenininha, né? Sim, né? Aquela fase mais difícil, que sim, é pequenininho, andar, né? O engatinhar, o dedinho na tomada. Exatamente. Subir na cadeira. Tudo isso. E lá na panela perto do fogão.
A criança, quando ela é pequena, você tem que estar sempre dando atenção. Então, criança dá trabalho mesmo, gente. Não estou querendo aqui falar que é ruim nem é bom. É importante assim, ter uma criança em casa é se dedicar 24 horas, 7 dias por semana. Porque assim, mas eu tô cansado. Arruma tempo. Arruma um tempo para estar com teu filho. Tá com 2, 3 anos, faz uma chantala, faz uma massagem, né? Brinca, conversa. Pega aqueles brinquedinhos, participa da brincadeira. Porque tem gente que põe assim, bota o bebê lá, põe aquele negócio, aquele arco, o bebê ficar mexendo ali, tá? E a mãe pega, some. Aí o bebê fala assim, cadê minha mãe? Né? Ele pensa, onde é que tá aquela voz, né? Onde é que tá aquele rosto? Então, com a neurociência, a gente aprendeu que as crianças estão muito mais antenadas, elas absorvem tudo. É como uma bucha, né? Que ela vai... Não. Uma esponja, né? Uma esponja vai absorvendo tudo. Se a mãe, tudo bem, ela põe ali para brincar, mas está falando alguma coisa, está cantando, está contando uma história, esse bebê se sente acolhido. Hoje não, hoje a mãe larga e põe lá no cercadinho e deixa lá no cercadinho. Tá? Em que momento essa criança vai ter uma sociabilização com o pai e com a mãe? Antigamente tinha muito de cantar as canções, né? Isso. De ninar os pais. Tirando a cuca bem pegar, né? Ia cantando várias canções e tinha essa conexão. Hoje em dia a mãe... A minha geração já vem fazendo isso, né? Coloca o celular lá. A galinha pintadinha? Galinha pintadinha, exatamente. Na minha época era o Cocoricó. Cocoricó também. Da minha época, eu, quando criança, era Cocoricó. Meu filho também é do Cocoricó, mas porque passava na TV Cultura, porque a gente ainda não tinha isso aqui disponível. Exatamente. Né? Porque era a mesma caro. Geração que isso. Eu, né? Minha avó que cantava as canções. Então, aí você tinha também a companhia dos avós, tinha a companhia dos tios, tinha a companhia dos primos, todo mundo pegava aquele bebê, né? Todo mundo estava se sociabilizando. Hoje a gente está sociabilizando com o bebê virtual, né? Um celular para cima e para baixo. Então, quando o Winnicott ele fala na importância do brincar, né? Você lembra de quando a primeira vez que, não sei se a Tatá anda de bicicleta? Sim. A primeira vez que ela conseguiu andar sozinha, qual foi a sensação? Dela? Sua? Minha? Porque você é o pai. Você fica feliz, lógico, que aprendeu, né? Tirou a rodinha, tudo, né? Aí tirou outra rodinha, agora ela sabe se equilibrar. Exatamente. O quão é importante, né, essa fase de você estar ali participando. Por quê? Porque o filho precisa saber que os pais são portos seguros. Não é aquela história que a gente vê hoje assim, poxa, como é que eu posso dizer? O pai e a mãe põe lá o celular. Dali a pouco dá o videogame. Dali a pouco dá um videogame com a cadeira de gamer, com não sei o que de gamer. Cadê a relação pai e mãe? Antigamente, acho que na nossa época ainda dá para pegar. Na mesa, você tinha um lugar certo para sentar na hora do almoço. Não, senta aí que é o lugar do seu pai. Tinha muito disso, né? Tinha muito disso, né? Tinha muita coisa do respeito à autoridade aos nossos pais, né? E como que a gente era educado. Hoje não, hoje a mãe chega para a criança de 5 anos. Onde você quer sentar, minha princesa? Ela não tem cognição para isso ainda. Quer dizer, você está distorcendo. Na realidade, quem deve conduzir é o pai e a mãe, e não o filho escolher. Né? E outra coisa, não tem príncipe nem princesa, né? É seu filho e sua filha. Porque muitas vezes a pessoa fala minha princesa, então não deixa acontecer nada, não deixa dividir o brinquedo, não deixa compartilhar nada. Aí vai para a escola, é aquele festival de quem se veste melhor, mais deslumbrante do que o outro. E o que você está gerando nessa criança? Que tudo pode, não tem limite. Quantas vezes você fala não para aquela criança, ela vai te respeitar, e aí você tem que fazer uma outra coisa. Eu estou falando não, porque isso aqui não pode por causa disso e disso, que você pode machucar, isso aqui não é adequado para você, essa roupa não é legal para usar. Que nem hoje as mães vestem as filhas como uma boneca. Não, tem que vestir como criança mesmo, né? Os meninos também, como se fosse o Elvis Presley, né? Roupa de couro, tudo, e tem aquela competição. A criança de hoje não tem mais limite. Aí o que acontece nessas escolas quando tem o bullying, quando tem essa violência? Porque em casa, ou essa criança viu essa violência, aprendeu esse modelo, ela vai repetir, porque é o único modelo que ela teve, tá? Pode ser com pais, pode ser com o responsável, pode ser com os avós, pode ser com alguém próximo a ela que seja responsável por ela. Em contrapartida, o que acontece? Ela também pode aprender a mentir, porque tem muito pai que fala, antigamente quando tinha o telefone com fio, né?
faz tempo já, não é da época dessa geração, fala que eu não estou. O que você está fazendo ali? Está ensinando a criança a mentir. Vai atender a porta, olha lá no olho mágico assim. Fala que a mãe não tá. Aí a mãe se esconde lá no quarto e fala, minha mãe não tá. Ou senão, uma tirinha que eu vi, minha mãe não tá, mas ela tá ali atrás da porta. Então, assim, pai e mãe são modelos para essas crianças. Talvez tudo isso que aconteceu, que a gente está vendo desse excesso de violência, e isso é comprovado, né, pela psicanálise, são os modelos. Os filhos sempre vão seguir os modelos dos pais. E se os pais não colocar limite, ele vai fazer o que ele quiser. E aí ele vai achar que pode tudo. E ele achando que pode tudo, a gente vê o que acontece hoje nas escolas. As meninas se estapeando, se bofeteando, batendo em todo mundo, porque vê isso em casa. Ou porque antigamente, quando você ia para a escola, você era chamado a atenção. Você morria de medo do professor ou da professora. Em contrapartida, o que acontece? Hoje é o contrário. O seu professor chama atenção, o pai e a mãe vai lá brigar com o professor. E aí, o que eu vou falar para encerrar o nosso programa hoje, Jota? O filme A Confissão, ele vem mostrar muito claramente para os nossos ouvintes, né? Espero que eles possam assistir, é gratuito, está dublado na internet. Primeiro, olhar assim, entender a história, como é que ele se torna um assassino. Segundo ponto, assiste uma segunda vez para entender como o modelo de pai e mãe insuficientemente bom, como diz o Winnicott, afeta a vida dessas pessoas. E num terceiro olhar, para entender assim como é que o mundo está, por que ele está dessa maneira. Porque não houve limites, não houve regras, não houve regulamento. Onde pai e mãe, por medo de não ter o amor do seu filho, não ter a atenção do seu filho e não ser assim considerado um herói, ele faz todas as vontades das crianças. Ou dos filhos que tem, né? Faz sentido? Total sentido. Você vê como que a psicanálise ela vai buscar lá atrás, ela vai buscar em outros autores a base do que acontece hoje atualmente aí com a nossa gurizada que está sem limite. E assim, limite é uma forma de amor. Um livro que eu recomendo também é o do Stamitib, Quem Ama, Educa. Ele foi um psiquiatra. E assim, quando as pessoas falam de psicopata, eu falo, leia esse livro primeiro. Doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, ela escreveu esse livro e falou 4% da população, 4%, são psicopatas. Só que 1% desses 3% são serial killer. Então, assim, vai investigar, vai procurar, vai obter informação. E esse livro é muito fácil de ler. E aí você vai conhecer com quem você mora ou quem está ao seu lado. Então, eu queria agradecer, Jota, né, e falar que a agenda de atendimento online está aberta. O telefone é 11 965 86 0703. Repetindo, 11 965 86 0703, Márcia Camargo. Por favor, pessoal, mande mensagem pelo WhatsApp, não ligação. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do programa. E a gente vai ter um outro bloco a semana que vem. Foi até sugestão do nosso amigo Jota, né? Qual é a pergunta, Jota? O que seria falar sobre síndrome de Estocolmo e como identificar. Ótimo, isso vai ser para o nosso próximo bloco da semana que vem. E aí eu aguardo todos vocês. Para todos uma boa noite e uma boa semana. Uma boa noite a todos. Até amanhã estarei aqui com o Calixto dos Reis. Lembrando que esse programa fica na nossa página do YouTube. É só digitar aí programa Psicanálise e você e a data de hoje, tá certo? E até o próximo programa. Boa noite a todos. Acabamos de apresentar o programa Psicanálise e Você, na radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. www.radioaçãobrasil.com.
Acabamos de apresentar o programa Psicanálise e Você, na radioaçãobrasil.com, a rádio 100% brasileira. www.radioaçãobrasil.com